Olá, estamos começando Viva Mais, o seu programa de saúde, e é sempre muito bom estar com você. Sempre muito bom também receber os seus e-mails, é muito bom quando você entra em contato conosco, manda dica de assunto, dica até de roupa, estava falando no último programa que vocês mandam muita dica pra gente mudar a cor, eu não fico bem de lilás, o Miguel não fica bem de azul, a gente gosta até disso. É muito bom quando vocês participam conosco. E é com as dicas de vocês que a gente forma os programas, né? A gente traz aqueles convidados que vocês mandam dúvidas para nós. Claro que tem muitas dúvidas que nós vamos fazer um programa só para o Miguel e o Vitor responderem, porque tem muitas dúvidas que eu, Ana Paula, não consigo responder, né? Que é sobre a parte deles de saúde, e que eles não respondem os e-mails. Então, nós vamos gravar um programa, provavelmente semana que vem, para responder todas as dúvidas de vocês. Então, o que não foi respondido por e-mail, vai ser respondido. E tem lá no nosso site também a nossa agenda, né? Como a gente não pode, pelo CRM, pelo CRO, colocar o telefone dos nossos convidados. Então, no nosso site tem aquela agenda com todos os convidados que já vieram, para você evitar de ficar mandando e-mail, ligando lá para as nossas clínicas. Clicando lá no site, na agenda, tem todos os convidados que já estiveram aqui. E você pode também assistir os programas dos últimos 3 anos. Tem o Assista aqui, você clica lá, pode assistir os programas que nós tivemos nos últimos 3 anos. E também tem como participar, mandar e-mail para nós. Então, entra no nosso site, interaja conosco, né? www.programavivamais.com.br. Então, hoje nós estamos com o Edson Vieira da Cunha, filho, que é obstetra. Seja bem-vindo, Edson. É a primeira vez que vocês vêm no programa hoje, né? Espero que seja a primeira de muitas. E com o Gustavo Estevio, que também é obstetra. E eles são proprietários da Nasce. Que, na verdade, eu fiquei conhecendo a Nasce, deixa eu te contar, Miguel. A minha filha estava grávida e ela foi fazer as unhas ali no Mirage, e aí ela conheceu a menina da Mamenta, que nós já trouxemos ela aqui. Que ela é um amor, até vocês já mandaram vários e-mails comentando, né, sobre a amamentação. Foi muito bom o programa. E a minha filha acabou visitando a clínica. E quando ela foi lá, ela disse, mãe, tu tem que ir, porque... E realmente é um conceito todo diferente, né, Gustavo? É um conceito que a gente tenta colocar num único espaço. Tudo que a grávida precisa, na verdade, num único espaço. Desde uma amamentação, a um cuidado especial com a roupa do bebê dela, uma arquiteta que possa ajudar o quarto dela, a fazer uma ecografia. Ali seja a casa da gestante. Fisioterapia, tem roupa para gestante. Eu me lembro que a boutique do bebê, então minha filha ficou... Foi as primeiras vezes que ela me levou, porque ela gostava das coisas, eu levava a mãe para comprar. Eu não estou amamentando, mas eu já fui lá também, tá? Depois tu me deu a indicação que a Ana teve vovó nova, de 2 netinhas, né? Uma está fora, mas está no exterior, mas a outra está aqui. E eu nasceu o netinho, agora há 2 meses. E a gente foi usar justamente a parte de amamentação, né? Orientação, tal, até como usar eventualmente para retirar leite e tal, para não machucar. E agora tem até a parte odontológica lá. Pois é. Mas o interessante, eu já vou te passar, o interessante é o seguinte, eu já tive a chance aqui de algumas vezes de trazer o Vitor para entrevistar. Um dia nós temos que trazer o Vitor e o Gustavo. Pois é. O Gustavo, na verdade, o que eu estava falando para ele, se eu encontrasse ele na rua, ele com certeza ia me reconhecer, porque eu tô velho, né? E a cara é a mesma, só que velho. Mas o Gustavo vivia em casa, o Gustavo e o Vitor, mas assim... Grandes amigos. Grandes amigos, de ficar o tempo inteiro, pelo menos acho que até os 8 anos, né? Uns 7, 8 anos. E a mãe do Gustavo, o pai é ginecologista, obstetra, e a mãe é cirurgiã plástica. Então, assim, na época eu estava estudando medicina. E o edifício... O doutor João é um dos donos junto com a Vera Feldens, também são os donos da... Pois é, outra coisa que deve dar, que eu estava dizendo para o Gustavo, que dá um prazer enorme, né, de a gente trabalhar junto com o filho. Mas o muito interessante, daí a gente se dá conta que realmente está velho, né, estar entrevistando o Gustavo, que já é médico, já é especialista. Tem doutorado em obstetrícia. Né? Então, realmente, é um prazer fazer isso, mas dá uma dorzinha, né? Porque a gente sente que o tempo passou muito rapidinho. Não, eu ia te dizer que tu não vai perder a oportunidade de frequentar a clínica, porque inclusive curso para vovó e vovô tem lá dentro. Que legal! E é uma coisa que se estimula bastante lá dentro, além dessas questões de saúde, fisioterapia, da parte um pouco de massagem, de bem-estar da mãe.
se estimula muito a educação. Então, não só para tratar das mamas e para aprender como que vai manusear o leite, armazenar o leite, tem também essa parte de educação onde tem a instrução dos cursos de amamentação, os cursos da gestação em si e os cursos de vovô e vovó. Olha, como Que é para vovô e vovó saber educar a criança? Não só educar, mas como aqueles cuidados iniciais, eventuais que não precisa soprar ter. comidinha, não beijar na boca. Eu já não sei. Isso já, olha, a minha parte odontológica já acho que é maravilhoso ter sido vovô e Eu vovó. já não eduquei os meus, entendeu? Eu tenho muita sorte que eles são muito bonzinhos. E os netinhos, tu pode ter certeza, Edson, assim, ó, que a netinha me chama de vovozinho. E vou estraga. Entendeu? Ah, mas não tem a menor, mas não tem a menor Essa dúvida. é a senha dela, já aprendeu a senha. Ela fala vovozinho, ele faz, olha, qualquer coisa. que Não, tu e agora imaginar. ela Até entrar na acrescenta. casinha de boneca ele entra, desconta isso. Lá Agora- tem dicas para não estragar tanto. Comigo não vai funcionar. Eu acho que eu vou estragar os que estiverem lá. E agora contaminado. agora ela botou uma outra frase, uma outra palavrinha junto com o vovozinho. Ela disse, te amo, vovozinho. Eu disse, tá, então tá, onde é que tu quer ir? O que tu quer? Mas muito bem. Quando é que a mulher que quer engravidar, ela deve começar a consultar? É antes, depois? Certamente é antes, mas infelizmente não é o que a gente vê. Até nos países desenvolvidos, se for ver, 60%, 70% das gestações não são programadas. Então, idealmente, a gente gostaria que, se possível, a gestante E consultasse. quanto tempo antes de engravidar? Esse tempo não é ideal, eu diria 3 meses, porque 3 meses normalmente é o tempo que a gente começa um ácido fólico, que é uma medicação que um suplemento alimentar, digamos, né, uma medicação, que a gente normalmente orienta, digamos que é um marco, aquele marco que ela troca o anticoncepcional para o ácido fólico, ou seja, se ela decide que, bom, agora eu não vou mais me cuidar e passa a tomar o ácido fólico, mas 3 meses, 6 meses é um tempo adequado para, de repente, coletar o pré-câncer que está desatualizado, rever uma que outra vacina que que está faltando no calendário, para que quando ela entre na gestação, Gestante pode tomar vacina? pode tomar vacina. Tem algumas vacinas que são recomendadas. Normalmente as que não é vírus atenuado, é que o vírus ele é fragmentado, na verdade. Na maioria delas é difteria, tétano, pertussis acelular. O que mais me ajuda? O que faz a Hepatite pertussis B? acelular? Hepatite B. A pertussis é para coqueluche. Inclusive até foi bom tu perguntar isso, porque normalmente a pertussis não é uma vacina que a gente indica. E nesses últimos 2 anos nós tivemos surtos de coqueluche no nosso estado. E a gente tem recomendado esse ano, inclusive, que as gestantes se vacinem com A gente não coqueluche. toma a vacina de coqueluche quando nasce aqui? Não. Toma, mas não é a mesma que a grávida deve usar. A grávida deve usar a celular. Então, aqui tem na rede pública, que é a DTP, a grávida deve fazer nas redes privadas, nas clínicas de vacina, onde é a DTPA. Então, é uma vacina um pouquinho diferente, para não ter reação alérgica. Aquela que a gente tomou quando pequeno não vale a vida toda. Dizem que vale, mas não vale. No final, a gente tem esses surtos por causa disso. A gente foi vacinado com 2, 4 e 6 meses. Todos os nossos filhos são vacinados para coqueluche. Mas, como isso é uma coisa eu não saberia até explicar os epidemiologistas que falam, né? Quando tu fica muito tempo sem estar circulando a doença, essa imunidade que a vacina te dá, ela não é tão duradoura, digamos assim. Entende? Então, começa a haver Diminui a surtos resistência do de vírus. 40, 50 anos a surtos de 2 a 3 anos. E não é só isso, Ana. A questão principal da vacina na gravidez é imunizar um pouquinho o recém-nascido quando ele for nascer, porque até ele fazer a vacina da pertussis, a vacina da coqueluche, ele vai ter um tempo em que ele vai estar exposto e, na verdade, ele tira esses anticorpos da vacina que a gente fez na gestação para grávida. Então, como teve esse surto novo, a ordem é fazê-la para proteger principalmente esse recém-nascido no momento do seu Sabe que foi nascimento. interessante que eu tive uma filha que teve bebê aqui e uma que teve nos Estados Unidos. A que teve nos Estados Unidos, todas as pessoas que estavam ao redor do bebê tiveram que ser vacinadas de coqueluche. Vacinaram ela no hospital, o genro e todos os familiares que iam conviver com o bebê foram aconselhados a serem vacinados também de coqueluche. Eu achei aquilo tão interessante, né? Às vezes são diferenças próprias de países, até os calendários vacinais eventualmente são diferentes, mas existem doenças que estão erradicadas em determinados locais e doenças que não estão em outras partes. E é bem interessante porque se tu for ler certos guidelines europeus, americanos, existem certas vacinas que eles dizem assim, não recomendam usar na gravidez, como por exemplo a vacina da hepatite B.
eles dizem, olha, essa vacina é melhor não usar, claro que se tiver que usar, se utiliza. Mas claro que dentro do Brasil, e eventualmente a gente tem uma epidemiologia, uma incidência de hepatite maior, existem mais grupos de risco, a extensão do país é muito grande, vai do norte ao sul e são diferenças culturais e disposição verdadeira que a rotina do Ministério acaba englobando, porque é melhor que todo mundo se vacine do que ninguém se vacinar. Então acaba se tendo uma ordem, ó, se vacinem para certas coisas. Mas a gente sabe que está se pegando certos grupos de risco com essas vacinas. E a da rubéola, se dá na gravidez ou tem que ser antes? Essa é a proibida, é proibida se dar a vacina da rubéola na gestante, porque como eu estava falando anteriormente, as vacinas com vírus atenuado, elas podem desencadear a doença. Então, essa é uma que a gente proscreve, na verdade. Então, por isso e aí que é a gente fala em doença, antes, né? Importante fazer antes. E quando o Gustavo fala em doença, ele está falando principalmente também em malformações no nenê. Eu que o vírus da rubéola... no terceiro mês de gravidez. Então, assim, é um susto que a gente passa. Felizmente, meu bebê não teve nada, mas é um susto que poderia ter sido evitado se eu tivesse tomado antes. Certeza. Né? Me diz uma coisa, vocês têm uma estatística assim, de quantos % da população decide procurar um obstetra? Estatística, Miguel, não tem. Só que assim, ó, isso que o Gustavo falou, isso a gente não tem é o como ideal, prever. né? As gestações indesejadas, isso não tem como tu prever. A paciente provavelmente ela está se cuidando, pode estar tomando seu método anticoncepcional, e a gente sabe que nenhum método, nem a ligadura é 100%. A ligadura das trompas, e tão pouco a vasectomia. Essas daí a gente não tem como prever. Agora as outras, a mulher tem de certa forma uma proteção, que é do seu ginecologista, porque toda a pessoa mesmo que não esteja pensando em engravidar faz revisões anuais, eventualmente semestrais, com o seu ginecologista. E alguma vez pode ter mencionado para ele e ele está apto a fazer essas consultas pré-concepção. Então é importante, mas estatística verdadeira não tem. Mas é muito pouco. Não, porque assim, ó, É a minoria. Eu estava fazendo medicina, eu estava estudando, estava na faculdade. Na verdade, eu tive 4 filhos, foram 5 na verdade, né? Porque uma não deu, nasceu, mas não deu certo, e nenhuma delas foi planejada. Então eu fico imaginando assim, isso que a gente se considera com um certo nível intelectual, né? Era estudante, por isso que eu devia perguntei, saber. porque eu sei o quanto é importante, isso a gente sabe. Infelizmente, na vida, algumas coisas a gente aprende, dizem que o diabo é inteligente porque é velho, não é porque é o diabo, né? E algumas coisas a gente realmente se dá conta que não deveriam ter acontecido, quer dizer, escolha de profissão, casamento, quando casar, com quem casar, quando ter filho, né? Então, pô, eu fazendo medicina, nenhuma das gestações foi planejada. Eu fico imaginando a dificuldade que vocês têm, né? Porque eu me lembro da Santa Casa, tem mulher que dá metade dos anticoncepcionais pro marido, porque o coitado fica com pena que ela tá nauseada, então o cara toma metade, ela toma metade. Toma uma cartela inteira antes do vinho. Pô, dá pro marido, essa eu nunca tinha escutado. O marido tomar uma de coisa, essa foi nova pra mim. Isso é verdade. É mesmo? É verdade, isso é verdade. Não é fantasia, não. Uma pra ti, uma pra mim, e vamos lá agora. Ô, coitado. Porque esse era o ideal, né? O ideal, quer dizer, decidiu que vai ter filho, né? 3 meses antes, 3 a 6. né? Começa com suplementação. Que outro tipo de suplementação seria ideal a mulher usar afora o ácido fólico? Antes da gestação, nenhuma, eu diria. Só uma alimentação adequada. Durante a gestação, uma suplementação de ferro e cálcio seria talvez adequada. Que às vezes a gente tenta, na alimentação mesmo, adequar isso, com ingesta, aumento de rúcula, vamos supor, um ferro, vamos pensar Vegetal espinafre, verde, né? exatamente, espinafre, rúculas. E o cálcio é um pouquinho mais difícil, porque se a gente for dosar a necessidade de cálcio na gestação, para a ingesta adequada de cálcio diária, ela tem que comer bastante queijo, bastante leite, bastante carne, e às vezes isso não acontece. Então é importante às vezes a gente reforçar que o ferro e o cálcio são coisas que ela deve reforçar, mas durante a gestação prévia só o ácido fólico. E uma coisa importante é que sempre se dá conta que muita gente não se dá, né? Vou engravidar, paro tudo. Não tem que suplementar só talvez o ácido fólico, mas não olha que na gravidez tu vai engordar.
Tu vai engordar 10 a 15 quilos, mais ou menos, o que é o natural, o que é o normal. Então, às vezes, é bom controlar o peso um pouquinho antes. Se tu já está um pouquinho fora do teu peso e tu já vai engravidar nesse momento, tu ainda vai ter mais uma sobrecarga para colocar. E isso é importante. E só para complementar nessa questãozinha do cálcio, uma coisa bem fácil, bem prática, assim, ó, se tu ingerir 2 a 3 porções por dia, tu está mais ou menos fazendo uma reposição adequada. O que é uma porção? Uma xícara de leite, por exemplo. Ali tem uma porção de cálcio, uma fatia de queijo. Então, se mais ou menos tu toma um iogurte de manhã, se tu come ali o queijo na alimentação, numa massa que veio com molho, numa fatia de um sanduíche que tem alguma coisa, ali tu já está mais ou menos suplementando também. Dieta durante a gestação. Porque a gente vê isso muito seguido também. Né? Tu diz restrição calórica, né? Porque dieta para perder peso. É aquela que não, como tu disse, né? Tu não se cuidou no pré, tá? E daí resolve que ela vai ser a Miss Barriga, né? Entendeu? Porque senão o que vão falar? Quer dizer, não vai adiantar nada, mas a gente vê gente fazendo isso. Posso te interromper? Nós estamos na hora do intervalo. Você não sai daí que nós vamos falar de dieta na gestação. A gente já volta. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantodontia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Leite, especialista em odontopediatria, doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, doutora Catra Itápia, especialista em endodontia, doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590, Avenida Carlos Ruber, 500.